Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma quinta-feira de verão. Semana passada... Não, estou de volta. Estamos de volta primeiro. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Semana passada eu estava em isolamento. Eu acabei que eu nem falei disso no podcast. Não estava em isolamento aí porque eu tinha tido contato com um doente de corona, e agora eu sou o doente, eu estou coronado também, coronei, estou agora em isolamento total, trancado no meu quarto, sem acesso à minha família, estou bem, tô só com, enfim, não tenho nenhum sintoma, estou sem tosse, sem febre, graças a Deus, ou ainda bem, né, vamos falar assim, prefiro usar esse termo, ainda bem, mas é isso. Essa semana continuamos aí com uma semana bem agitada. A gente decidiu que não tem nem como a gente fazer 2 blocos, vai ser um blocão inteiro, corona política, porque agora a gente falou no último episódio aí que a gente entrou num caos, o caos continua e foi tudo nesse sentido, corona e política se misturaram. Tem gente que diz que futebol e política não se mistura, deve ter uns que dizem que corona e política não se misturam, mas enfim, é corona, é política, é economia. Vamos que vamos para o nosso primeiro bloco então. É isso aí, João. Vamos lá, cara. A gente tem essa lista aqui que a gente preparou de coisas que a gente precisa falar. Vamos começar então falando sobre a primeira notícia que teve da semana, que foi uma crise dentro da coalizão, dentro do Likud, né, especificamente, porque o que acontece é que o governo hoje está com funções totais, né? O governo não precisa passar muita legislação. Como é um governo de emergência, é um governo de união nacional chamado, enfim, não gosto de usar que é governo de união nacional, mas um governo de emergência aí para tratar a crise do corona. Eles não precisam passar todas as legislações que eles querem pelo parlamento, o governo simplesmente aprova medidas e as medidas emergenciais entram em vigor, né? E uma das medidas que eles aprovaram na semana passada, que a gente falou, foi o fechamento das academias e piscinas públicas, né, como forma de evitar a aglomeração de pessoas e o contágio do corona. Só que pesquisas indicavam que somente cerca de 1% das pessoas contagiadas elas tinham ido a academias ou piscinas, o que é muito pouco, né? E isso representaria um impacto aí maior, né, na economia, com mais um fechamento, principalmente das academias. E o governo aprovou o fechamento das academias na quinta-feira da semana passada, pouco tempo antes da gente gravar o podcast. E no domingo dessa semana, bom, para quem não lembra ou não sabe, a semana útil aqui em Israel começa no domingo, é de domingo a sexta, então, a quinta, né? Então, no domingo dessa semana, na comissão do Corona, que tem no parlamento, que é dirigida por uma deputada do Likud, foi aprovada a reabertura, né, das academias, como chama? Entrando em choque, né? Contramão. Na contramão. Isso, na contramão, exatamente, da medida que o governo tinha adotado 2 dias, 3 dias antes. Isso gerou uma crise, né? Uma crise dentro do Likud, porque a deputada é do Likud, né? Não era, ela ainda é do Likud, e inclusive o líder do Likud no parlamento, o deputado Miki Zohar, ameaçou a deputada, ela se chama Ifat Shasha Biton, e essa foi a primeira crise, cara. Entra então já nessa crise, emenda em outras crises aí pra gente levando o podcast. Começar por essa crise, então, que não foi a única, não foi exatamente ela que começou a semana, mas ela foi um gatilho importante para desencadear em tudo que desencadeou essa semana. Bom, como você explicou, né, o governo decidiu pelo fechamento de academias e piscinas públicas, e isso aqui na Knesset, né, no parlamento israelense, tem uma vada especial, uma comissão especial, responsável por trabalhar as questões relacionadas à crise da corona, né? São 10 comissões fixas na Knesset e algumas especiais que podem ser abertas de acordo com o contexto. Enfim, que nunca funcionam só 10 comissões, né? Em geral tem sempre mais que 10, entre 15 e 20 comissões funcionando simultaneamente, né? A gente explicou em alguns podcasts anteriores que o acordo do governo de união foi que só uma comissão ficaria na mão de um parlamentar, né? Seria presidida por um parlamentar de oposição,
que é a comissão que, por lei, tem que ser presidida por parlamentares de oposição, que é a comissão de crítica ao governo, e a comissão da Corona, que estava na mão do Ofer Sela, que é um deputado do Yesh Atid, né, partido do Yair Lapid, que está na oposição, ela passou para as mãos da Yifat Sassa Biton, que é uma parlamentar do Likud, do partido do Netanyahu, né? Ela era do Kulano, do partido do Moshe Kahlon, para quem se lembra, que depois das eleições de abril de 2019 se somou ao Likud. O Kahlon saiu fora da política, mas os parlamentares do Kulano ficaram, né? Entre eles, por exemplo, o ministro da Educação, Yoav Gallant. Enfim, e a Sassa Biton recebeu, como consequência do acordo de coalizão, a presidência da Comissão da Corona. O que para o governo era muito interessante, né? Ter alguém chapa branca ali, né? Estando ali à frente da Comissão da Corona, só para respaldar as medidas que o governo quer tomar para lidar com o vírus, né? Com a contaminação, com a pandemia, enfim, sem grandes críticas à política pública. Então tá aí, a Sassa Biton era para ser essa representante chapa branca na cabeça de algumas pessoas do Likud. Não estou dando minha opinião, não. Vocês vão entender por quê já. E a Sassa Biton, o que ela fez? O que se espera da presidente de uma comissão. Ela continuou o trabalho do Ofer Sela, ela continuou dialogando com profissionais da saúde, continuou convidando pessoas que entendem de saúde pública para falar sobre a crise da corona, consultou o diretor-geral anterior, que agora foi recontratado para o Ministério, né, o Bar Simantov como consultor, né, que é muito confortável para ele, aliás, porque se der tudo errado, ele não era ele não era o diretor, e se der tudo certo, foi só porque ele voltou que deu tudo certo. Mas enfim, fechando esse parênteses, a Sassa Biton fez o que se esperava dela. Ela presidiu a comissão de maneira correta, honesta, né? Como quem quer realmente entender o que está acontecendo e propor soluções, ainda que essas soluções desagradem o governo. Eu, particularmente, a gente viu, o Marquinhos falou que as academias são um lugar de propagação, só 1% das pessoas contaminadas frequentam as academias, mas, por outro lado, elas têm um grau de contaminação mediano, né? Não é leve. Não é a mesma coisa que você fazer exercício na rua, por exemplo, que é o que na verdade, a exposição, dentre as maneiras através das quais você se expõe, essa maneira que tem com mais dificuldade, na verdade, de você contrair o vírus. Enfim, essas medidas foram divulgadas pelo Canal 13 de televisão há 2 semanas, e as academias elas estão ali bem no meio do caminho, né? Elas estão ali, você tem uma chance razoável de ser contaminado, não é dos piores lugares, como, por exemplo, as boates e pubs, né? Mas também não é dos mais perigosos. E ela, chamando as pessoas especialistas em saúde pública para essa comissão, fazendo perguntas e tudo mais, a comissão chegou à conclusão de que o fechamento das academias ele era mais nocivo para a economia israelense e para a própria saúde pública, uma vez que muita gente só se exercita em academias, do que deixá-las abertas, né? Obviamente que elas cuidando de um número máximo de pessoas permitidas por horário e com todas as regras de higiene, né? E a comissão de corona fez uma votação interna e optou por reabrir as academias, ou seja, foi uma votação que foi levada para a Knesset, para o parlamento, okay? E com recomendação da Comissão da Corona, que é a primeira leitura feita, a primeira votação feita é de reabertura. E a partir dessa primeira votação, você já pode reabrir até que isso passa por outras etapas na Knesset com alguma influência do Executivo. E aí o Miki Zohar, que é o líder do governo na Knesset, saiu detonando, gritando com a Sassa Biton, uma demonstração também de machismo, né? Não sei, eu duvido muito que ele gritasse assim com um parlamentar do sexo masculino, né? Mas saiu gritando e dizendo ela está fora, acabou para ela. Ela vai ser substituída na presidência da comissão e ela está capaz de nem ser mais, nem no Likud ela está mais, né? Ninguém importante dentro do Likud saiu para defender a Sassa Biton. Em outros partidos, sim. Por exemplo, o Gantz, ele saiu para defender, dizendo que o trabalho no legislativo ele tem sua importância, as comissões têm sua importância. O governo queria passar por cima da decisão da comissão de corona. Enfim, aí os parlamentares da oposição começaram a acusar isso de uma tentativa do executivo sobrepassar o legislativo, né?
intervir nas funções do legislativo, que é um ataque à democracia, do mesmo governo que há alguns dias, há pouco mais de uma semana, estava propondo uma CPI para investigar juízes da Suprema Corte, ou seja, um governo cujo executivo está trabalhando em várias frentes para reduzir os poderes dos outros poderes, né, do legislativo e do judiciário. Né, claramente ameaçado pelo judiciário, pelo menos no caso do primeiro-ministro, porque é réu na justiça, né, ou seja, ameaçado pelo fato do judiciário poder condená-lo, né, não exatamente porque ele está querendo tomar o seu poder, e pelo legislativo, porque também enfim, se você não tem o controle do legislativo num regime democrático parlamentarista, você não consegue executar, você não consegue fazer com que o executivo trabalhe, você não consegue executar as normas, as políticas públicas. Então, enfim, a crise começou aí. Né? O governo, na verdade, deu um sinal ali, além desse novo velho, né, desse museu de grandes novidades de ataques à democracia, ele também deu a mostra da tensão interna pela qual ele está passando, com discordância interna, com gente que está fazendo a coisa correta, sendo ameaçada pelo líder da bancada, por gente discutindo em público, sem nenhuma vergonha, dando declaração à imprensa, sem nenhuma vergonha do que está falando, né? Mostrando essa tensão à flor da pele. Enfim, e a gente começou a ver o governo mandando algumas mensagens subliminares também, porque enquanto o primeiro-ministro e o ministro das Finanças estão falando que não querem um novo fechamento, algumas vozes um pouco menores, ministros de segundo e terceiro escalão, deputados, já começaram a falar num novo fechamento. Né? Um deles é o Yuval Steinitz, que é o ministro da Energia, que é um sujeito que já foi ministro das Finanças, né? É um dos nomes fortes do Bibi ali dentro do Likud, mas é um dos que não são exatamente capachos dele, né? que pensa por si só e é um sujeito inteligente, ao contrário lamentavelmente, dos primeiros colocados na lista interna do Likud, que são pessoas que vão contra as regras do bom senso de maneira geral, e é triste confirmar essa informação. O Yuval Steinitz está começando a falar que vai ter um novo fechamento. Não bastante com isso, o Benny Gantz, que é o vice-primeiro-ministro, né, e ministro da Defesa, disse ontem em cadeia nacional no Canal 12 que a gente está muito próximo do novo fechamento. Ou seja, as medidas anunciadas na semana passada pelo Netanyahu e ontem, que a gente vai chegar nelas, não vão evitar um novo fechamento, porque o número de contagiados ele segue crescendo. Essa semana a gente bateu a casa dos 1.500. A verdade é que eu esperava que fosse maior, eu esperava que o crescimento fosse na casa dos 2.000, 2.300, porque a tendência era de dobrar a cada 7 dias, não dobrou, né? Isso mostra que ou a gente está fazendo menos testes, ou testando menos assintomáticos, que é uma coisa que estava acontecendo, ou realmente algumas medidas estão surtindo efeito. Elas são tão básicas que eu não acredito muito nessa terceira hipótese. Enfim, e a gente está vendo que deputados da oposição eles estão aparecendo muito, apresentando propostas para contenção da pandemia. Né? E eu vou destacar agora 2 deles, hein? Porque, enfim, um deles, obviamente, é o Yair Lapid, que é o líder da oposição. Ele não está sendo muito escutado pela mídia em relação à corona, né? Mas ele apresentou uma proposta, apresentou um projeto de contenção que já estava pronto desde antes das eleições, né? E ele resolveu agora dar voz ao próprio projeto, principalmente depois que o Naftali Bennett, que é o líder do partido Yamina, que hoje é um partido pequeno, com 5 cadeiras na Knesset, mas que está aparecendo nas pesquisas com de 13 a 15 cadeiras, disputando o segundo lugar. Né? Ele está aparecendo na mídia, de uma maneira geral, como o principal opositor ao governo, apresentando soluções, apresentando críticas corretas, né? De um lugar, né, que ele ocupava até pouco tempo, que era o ministro da Defesa. Ele tinha um projeto como ministro da Defesa para executar um plano de resolver o problema do contágio acelerado da corona, sem que isso afetasse de maneira drástica a economia, e ele está apresentando esse plano o tempo inteiro, em todos os órgãos de imprensa, em todos os órgãos de mídia, e as pessoas estão cada vez mais dando microfone para ele, e a imprensa de esquerda, de direita, todo mundo dando mais microfone para ele, porque estão vendo que ele está dizendo coisas que são relevantes, está sendo uma voz importante, e isso está preocupando o governo. Inclusive, ontem foi cogitado que o governo oferecesse para o Bennett um cargo no governo atual, ainda que ele seja da oposição, para ser como se fosse um ministro especial, não sei se um cargo no gabinete, com lugar no gabinete ou não, mas para cuidar de questões relacionadas à corona. Se perguntarem para mim essas são fontes, né, que não disseram, que não deram nomes, eu não sei se são verdade ou não, enfim, que alguns jornalistas divulgaram isso ontem nas redes sociais. Se perguntarem para mim se eu acho que isso pode ser verdade, eu digo que sim.
O Netanyahu, ele está preocupado, muito preocupado, e a gente vai depois ver por quê. E ele está preocupado... Sim. Posso só acrescentar uma questão aí sobre isso do Bennett, que o Bennett já tem algumas semanas já, ele organizou vamos dizer assim, um gabinete do Corona, que obviamente não é nada oficial, porque, como você mesmo colocou, ele não é parte do governo, mas ele organizou um gabinete do Corona com especialistas, estudiosos, enfim, pessoas também da área médica, de universidades e tudo mais, que discutem a questão do Corona e ajudaram a ele a montar esse plano aí que você está falando. Inclusive, eu vi muita gente criticando, falando, como você, que está na oposição, pode fazer alguma coisa dessa. Mas, enfim, ele tem levado a sério aí a questão do corona e agora está surtindo aí os efeitos, né? Não, e exatamente esse é o papel da oposição, né? Você fazer uma oposição com um projeto, você apresentar o que você quer que o governo faça, né? Que é uma coisa que a esquerda israelense desaprendeu a fazer. E o Bennett, ele vai lá e oferece um projeto, ele oferece uma política que substitui o que o governo quer, né? Ele está estabelecendo um diálogo, né, dentro da democracia. Esse é o papel da oposição. E realmente ele tá aparecendo, eu não duvido nada. Não só que algumas das medidas que ele está propondo sejam adotadas, como eu não duvido nada que seja verdade que o Netanyahu tenha oferecido para ele um lugar no governo. E a pergunta é se ele vai aceitar esse lugar ou não. Porque essa é a estratégia que o Netanyahu comumente usa para acabar com os adversários políticos dele. Ele dá um lugar no governo e prometendo autonomia, poder e tudo mais, e enfraquece a pessoa dentro do governo para que ela perca a popularidade, para que saia do governo rápido ou que fique no governo sem conseguir executar nada de diferente, nada de realmente que faça alguma diferença do ponto de vista qualitativo. E assim ele consegue diminuir o político que se apresenta como um rival, né? Então a gente tem que ver se o Bennett vai aceitar. O Bennett está tendo um papel bastante honesto nessa crise, porque o Netanyahu levantou várias vezes pontos que para o Bennett ele eram pontos importantes, como a CPI do judiciário, que o Bennett era a favor, ou a própria anexação dos territórios. O Bennett foi o primeiro político que levantou essa bandeira da anexação dos territórios lá para 2013. E o Bennett ele não montou em cima dessas questões, ele ficou na dele. Ele obviamente se manifestou, deu a sua opinião. Ele disse agora no podcast do Haaretz, ele teve uma entrevista de meia hora, e a entrevista no podcast do Haaretz é muito diferente de uma entrevista televisiva, porque aqui em Israel, quem conhece a maneira como a mídia entrevista, sabe que os entrevistadores não dão espaço para que as pessoas falem muito, muito, e no podcast do Haaretz, talvez pelo formato, você não é interrompido o tempo inteiro, e o Bennett ele pôde dar uma entrevista apresentando as suas questões. Ele foi confrontado, obviamente, até porque o Haaretz é um jornal de esquerda, e ele apresentou suas questões sem nenhum problema, e essa entrevista deu muita repercussão aqui em Israel, e uma das coisas sobre as quais ele falou foi sobre a anexação que ele disse. Eu, obviamente, que trabalhei pela anexação, porque eu acho que nesse momento, ainda que eu tenha dito e continue acreditando que a corona é a nossa prioridade número 1 e que devia ser a única coisa com a qual a gente se preocupa agora, sobre a anexação se abriu uma janela de oportunidades que não abre o tempo inteiro. Então a gente teria que aproveitar essa janela de oportunidade, enfim, aí deu o discurso que segue a linha ideológica que ele acredita, que para mim é suicida, porque eu acredito que seja o Estado judeu, né, e democrático, mas ele apresentou a sua ideia, okay? Mas ele foi coerente e foi honesto nessa questão. E essa honestidade na fala do Bennett, e essa é uma coisa que a gente nunca pode acusar o Bennett de não ter sido honesto em relação às coisas que ele acredita. Ele nunca se esconde atrás de um discurso no qual ele não acredita, né? Ele às vezes esconde os seus parceiros, se apresenta como mais moderado do que o seu partido realmente é. Mas ele em si não esconde no que ele acredita e está sempre falando. Enfim, isso está conquistando o público de alguma maneira. E agora vamos ver se o Netanyahu vai conseguir destruir o Bennett nesse ponto. O Netanyahu, agora para terminar a minha fala agora, o Bennett já tinha apresentado esse plano quando ele era do governo. Ele pediu para esse plano ser executado por ele ser o ministro da Defesa, já que as forças de defesa de Israel, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, têm uma estrutura executora que nenhum outro órgão tem para poder trabalhar na crise da corona. O Netanyahu ele se recusou a dar para as Forças Armadas essa execução. Obviamente, ele não queria dar força para o Bennett, da mesma maneira que o Benny Gantz agora está pedindo a mesma coisa, e o Netanyahu não está dando para o Benny Gantz a execução da contenção da crise da corona. Pelo mesmo motivo, porque ele não quer
dá para o Gantz, que é um rival político dele, qualquer possibilidade de sucesso na contenção da corona. Né? Então, é preferível o fracasso com alguma perda política a um sucesso cujo ganho político seja de um rival. Né? Então, enfim, o Bennett já entendeu essa jogada e eu acho que ele não é bobo para aceitar um cargo no governo dessa maneira. Então, enfim, lamentavelmente, eu acho que a gente ruma para uma tendência que vai ser negativa para a saúde pública israelense e catastrófica para a economia israelense, porque a gente já fala no próximo bloco. Eu acho que você fez agora, seu fechamento aí, ele deu o panorama, né? Foi realmente, mostrou o que tem sido a política do governo em relação tanto a esse governo de união nacional, né? Peraí, deixa eu refazer isso, né? O que tem sido a política do Likud, tanto dentro desse governo de união nacional para combater o corona, quanto ao próprio combate do corona. Aparentemente, tudo passa por uma questão de sobrevivência política do Netanyahu. Né? Menos importante para ele o combate ao corona, a crise, né? E como a gente vem comentando, essa semana, pelo menos nos últimos 3 dias, a gente passou de 1.500 infectados, né? 1.500 novos doentes por dia. Muita gente, o número, eu estou tentando aqui abrir o site do Ministério da Saúde agora para poder ver se o número de testes tem aumentado, mas o que acontece é assim, os laboratórios estão saturadíssimos, os testes estão demorando entre 3 e 4 dias para dar o resultado, ou seja, a pessoa faz o teste no domingo, ela só vai receber o resultado na quarta-feira, mais ou menos, terça ou quarta-feira. Tem alguns casos que até demora mais. O meu teste demorou 5 dias para eu receber o resultado. Eu fiz numa quarta-feira, só recebi na segunda-feira. E inclusive foi engraçado. Eu recebi o resultado por uma mensagem de voz do plano de saúde. Tipo, se você quer receber o seu resultado do corona, digite o número da sua identidade. Eu digitei. Se você quer receber o resultado, digite agora o seu ano de nascimento. Eu digitei. Aí veio uma voz e falou assim: o seu teste deu positivo para o corona. Só faltou me dizer parabéns. Mas enfim, foi assim que assim que tá todo mundo saturado. Tá? E aí entra essa questão que você falou do exército, né? Tanto do Bennett anteriormente ter tentado fazer com que as Forças Armadas entrassem aí, né, no combate, quanto agora o Gantz a mesma coisa, e o Bibi não deixa. Ou seja, por que não deixa? Né? Por que você não deixa e todo mundo, o governo também fala que a gente está numa guerra contra a corona. Se a gente está numa guerra, se a política é uma guerra, né, se vocês estão encarando isso com uma situação realmente tão emergencial assim como uma guerra, talvez as Forças Armadas elas tenham um papel importante para cumprir. Né? E aí, lembrando que a relação do Estado com as Forças Armadas aqui em Israel ela é diferente da relação do Estado com Forças Armadas na América Latina. Né? A gente tem que ter isso em mente também. Mas por que a gente não pode deixar um outro órgão público, né, uma outra instituição pública, não um órgão, uma instituição pública também entrar aí na luta contra o corona, que saiu de controle completamente, né? O governo aparentemente ele não, apesar dessas mensagens, né, de a gente vai ter que fechar, a gente não vai fechar, eles estão fazendo de tudo para não fechar e por conta da crise política que se construiu, né? A gente falou na semana passada e vai falar já. Mas, na minha opinião, o que tem tudo se passado aí, o Netanyahu ele tá gerenciando, né, essa crise toda como uma questão de sobrevivência política dele. Ele está tentando ver como ele sobrevive politicamente, tanto pela questão do julgamento dele, né, dos casos que ele está sendo indiciado por corrupção, e pensando o que ele pode fazer daqui para frente. A preocupação dele em salvar o Estado e salvar a população, né, de tudo isso que está acontecendo, na minha opinião, ela tem sido menos importante aí nesse sentido todo. Mas, enfim, é o Netanyahu, né? É o que a gente conhece dele, é o que a gente vê de como ele atua politicamente. Ele pensa mais nele do que no bem do país e da população israelense. Mais alguma coisa ou a gente vai então... só queria queria acrescentar dessa questão que você falou aí do Bibi, do Bennett, né? Ele realmente tem se construído como a oposição, né? Como a principal voz da oposição
apesar de ter um partido pequeno, com pouquíssimo número de deputados, 5 deputados, mas ele foi realmente quem se construiu, né? O Lapid, né, que é o líder da oposição, apesar de, como você falou, ele ter um plano, ter apresentado um plano, feito um plano, né, não apresentado, mas ter feito um plano, está com pouquíssima repercussão, quase não aparece, ninguém ouve falar dele, na mídia, né, na televisão, muito pouco se fala, mas o Bennett está em todas as frentes, fazendo barulho e se construindo. Isso é um elemento que me chamou bastante atenção aí essa semana também. Bom, vamos então falar no nosso próximo bloco agora da crise política, cara, e dessa continuação aí do pacotão Netanyahu. Vamos lá. Então vamos lá para o nosso segundo bloco para a gente falar do pacotão do Bibi. Bom, semana passada a gente anunciou, né, que foi quase poucas horas antes, 1 ou 2 horas antes da gente gravar o podcast, o Bibi anunciou um pacotão econômico, né, para salvar, teoricamente, a economia israelense. Na minha opinião, eu deixei claro lá que não salvaria nada, mas enfim, ele daria seriam feitos pagamentos, tanto ele aumentou o seguro-desemprego, o período de seguro-desemprego até 1 ano, né? Enfim, com várias regras, com várias letras, aquelas letras pequenininhas no contrato, disse que pagaria um manak, né, um subsídio de até 7.500 shekel para os atzmaim, né, que são os autônomos. Mas, enfim, quando o dinheiro começou a cair na conta das pessoas essa semana, o que todo mundo viu é que não passava de como a gente fala por aqui, um Isra bluff, né? É um blefe. Realmente, foram só cerca de 128 mil de um total de mais de 500 mil de autônomos que recebeu os 7.500 shekel. A média foi entre 3.500 e 4.000 shekel que as pessoas receberam, por um período de 2 meses, no caso. E o que acontece é que ele está distribuindo migalhas para a população que não tem o que fazer com esse dinheiro num período de 2 meses, é muito pouco, e dando aí dinheiro, alguma ajuda também, né? Não ajuda, né? Mas enfim, dando algum subsídio também para os pequenos negócios. E essa semana, ontem, ele foi à televisão falar que ele cumpriu com o que ele prometeu, que ele distribuiu o dinheiro que ele havia prometido, e agora ele apresentou um novo pacotão, né? Um pacotão em que ele vai dar para cada família, né? Quer dizer, entre 2.000 e 3.000 shekel, né? E cerca de 750 shekel para solteiros, né? Pessoas que, enfim, não é uma família, né? É um casal com filhos, e são solteiros e soldados, enfim, pessoas com mais de 18 anos que vivem sozinhos e vão receber essa ajuda aí também de 750 shekel. É um pagamento único, não é um pagamento mais, quer dizer, não é nada mensal, mas o governo realmente resolveu abrir os cofres para tentar salvar a sua pele. Por que isso? Porque tanto no sábado da semana passada, quanto durante essa semana, na terça-feira, né, hoje é quinta, foi na terça-feira, houve manifestações enormes. No sábado foi em Tel Aviv e na terça-feira na porta da casa do Benjamin Netanyahu em Jerusalém, com milhares de pessoas, inclusive confronto com a polícia, pessoas pedindo o fim do governo Netanyahu, pedindo para ele ir para casa, que ele perdeu a legitimidade para dirigir o país. E aquele negócio, ele sentiu a água bater no bumbum dele e abriu os cofres para tentar acalmar os ânimos do público. Eu, particularmente, até porque eu sou muito crítico a esse tipo de subsídio que ele deu agora, de distribuir dinheiro para todas as famílias israelenses de forma igualitária. Eu não acho isso democrático, eu não acho isso correto, mas enfim, eu acho isso extremamente populista, e é isso que ele está fazendo. Ele está com medo, ele sentiu a pressão, ele sentiu que deu uma vacilada ali, rateou na curva e resolveu abrir o cofre. Quem vai pagar por isso, João? Primeiro vamos explicar esse novo pacote dele, né? E vamos dar uma introduçãozinha para quem não escutou a gente na semana passada. Na semana passada, no meio da bagunça que foi, eu recomendo que você escute o podcast da semana passada, se não escutou, porque a gente fez um apanhado de toda a crise que deu na semana passada.
né, quando o Netanyahu se viu muito pressionado por erros que ele mesmo cometeu, o governo anunciou de surpresa um plano para socorrer os autônomos, que não socorreu tanto assim, como o Marquinhos falou. O plano ele não saiu do papel exatamente como foi prometido, e para extensão do seguro-desemprego até junho do ano que vem, quando o máximo de seguro-desemprego que uma pessoa pode receber é de um pouco mais de 6 meses, ele está prometendo já estender por mais um ano, ou seja, além do que as pessoas já receberam até agora, receber por mais um ano. O que, a meu ver, é uma decisão acertada se você está propondo ajudar financeiramente autônomos, a pequenos e microempresários. Alguns médios empresários estão com dificuldades, que estão indo à falência, e isso geraria uma onda de desemprego também, e sobretudo os desempregados, né? Para mim, essa é uma decisão acertada, ainda que tardia, né? E claramente tomada em função de uma pressão social e política que o governo está sofrendo, gigantesca. Isso foi o que aconteceu na semana passada. O Marquinhos adiantou isso aqui na semana passada. Ele disse que essas medidas que foram tomadas na quarta-feira de noite, né, ou na quinta-feira de noite, agora não me lembro exatamente quando for, quinta-feira de noite, elas não iam ser suficientes para abafar as manifestações na frente da casa do Netanyahu. E elas não foram. As manifestações foram grandes, não só na frente da casa dele, na Praça Arabin também. As manifestações foram grandes, teve mais gente do que se esperava, elas tiveram confrontos com a polícia, que é um capítulo à parte, que está se manifestando de maneira muito violenta ultimamente. A polícia israelense ela não tem como hábito atuar de maneira violenta quando os manifestantes, no caso, são judeus. Quando a população é árabe, é outra história. Infelizmente, essa é a realidade aqui do país, e eu não estou dizendo isso no sentido de que a gente tem que aceitar essa realidade de forma alguma. Eu estou só mostrando uma estranheza em relação à prática comum da polícia, que em geral é violenta com os árabes e não violenta com a população judaica. Obviamente que dentro da população judaica tem setores com os quais a polícia acaba sendo mais ou menos violenta, né? Enfim, e a gente tem visto ultimamente uma manifestação da polícia muito violenta contra a população judaica, e isso é indissociável do fato de que o ministro da Segurança Interior, que é o chefe da polícia, é o Amir Ohana, um cara que foi colocado ali para fazer o jogo do Netanyahu. Ele fez o jogo dele quando foi colocado interinamente como ministro da Justiça, fechou tribunal, adiou julgamento, interviu na nomeação de procurador, mesmo indo contra a lei, fez tudo que não podia para defender o Netanyahu, ganhou como prêmio um ministério importante, com orçamento alto, que é o Ministério da Segurança Interior, e já está mostrando de que maneira vai atuar, né? Claramente, essa violência da polícia, claramente, eu estou... Obviamente que isso é uma suposição, essa é uma hipótese, mas é uma hipótese compartilhada por bastante gente, que a gente não vai ter como provar, a menos que a gente consiga colocar gravadores nos celulares e nas salas de reunião, né? Mas claramente, que dá a gente a entender de que a ordem que vem de cima acabem com essas manifestações o mais rápido possível. Então a gente viu muita violência, as pessoas estavam acampadas na frente da casa do Netanyahu, que não era um acampamento ilegal, é verdade, teve um vizinho que reclamou do barulho que eles estavam fazendo ali. O barulho é ilegal, mas a polícia chegou tirando os bens das pessoas que estavam ali, porque no acampamento eles levaram fogão, levaram televisão, levaram não sei o que lá, um monte de coisa. A polícia chegou jogando tudo, arremessando tudo em cima de um caminhão, quebrando as coisas, roubo dos bens deles, né? Não é legal isso, obviamente que eles foram para a justiça, mas o trabalho está feito, eles conseguiram dispersar boa parte das pessoas que estavam ali, ainda assim, parte continua acampada, levaram presas algumas pessoas que estavam se manifestando ali, manifestação legal, legítima, né? Com autorização da justiça, inclusive, enfim, e a surpresa, né, a novidade nessa situação atual é que os ultra-ortodoxos, a população ultra-ortodoxa, também está se manifestando, porque eles estão sendo afetados por essa crise econômica e porque eles estão tendo suas cidades e bairros fechados por essa crise da corona. E eles estão se revoltando contra o governo, contra o Estado, que não é uma novidade, né? Já que parte grande da população ultra-ortodoxa rejeita o conceito de Estado de Israel, como do Estado em geral, né? Nada pode se sobrepor ao contato direto entre o homem e Deus. Então qualquer cerimônia, qualquer força superior que esteja, enfim, que esteja a eles, na verdade, é nula para boa parte desses grupos, obviamente que não todos, mas o que motiva a parte desses grupos a se rebelar tem a ver com isso, uma animosidade em relação aos órgãos do Estado, né? É comum em manifestações de ultra-ortodoxos, eu tive no meio de uma delas, inclusive escrevi um artigo para o Conexão, se não me engano, em 2013, 13 ou 14, contra o alistamento militar obrigatório, filmei,
e presenciei gente jogando ovo e pedra na polícia, chamando... pedra, na verdade, uma pessoa só, chamando a policial mulher de shikse, que é um termo em Yiddish ofensivo, que significa não judia, mas de uma maneira pejorativa, né? E para ele chamar uma pessoa de não judia muitas vezes é um xingamento muito grande, embora para a gente não seja nenhum xingamento, para eles muitas vezes é. Chamando o policial de macaco, porque era negro, porque era de pele mais escura, né? Existe muito racismo também entre a população asquenazí ultra-ortodoxa. Enfim, e os policiais, naquele momento, não usaram a força para conter as provocações e até a violência física que eles estavam sofrendo ali, violência verbal e até violência física, no caso. Dessa vez, o que a gente viu em filmagens amadoras foi a polícia indo para o pau, descendo a porrada, perdão pelo vocabulário, de graça, né? Enfrentando, batendo, né? Levando gente presa, né? E a população ultra-ortodoxa é um pouco menos disciplinada, um pouco menos omissa que a população judaica laica de esquerda, ou secular, né? de centro-esquerda. Eles revidaram, muitas vezes, a polícia, e foi violência dos dois lados, obviamente que foi. A diferença é que chegou nesses níveis porque a polícia usou de muita violência contra os manifestantes. A mesma violência que a gente viu sendo usada contra os manifestantes na frente da casa do Netanyahu e na Praça Árabe. E a polícia já proibiu manifestações na Praça Árabe a partir de agora. A alegação é ridícula, é por causa da disseminação da corona, que supostamente os manifestantes não estavam respeitando as determinações da saúde, mas não é a polícia quem toma essa decisão. Então ou seja, a ordem de si é muito clara. Parem as manifestações. O governo está sentindo o golpe. A última pesquisa divulgada, o governo já caiu para 33 cadeiras. Eu vou lembrar para vocês que estava em 44 há 2 semanas, caiu para 37 semana passada e caiu para 33 já essa semana. Né? Já são menos cadeiras que o governo tem atualmente, né? que o Likud tem atualmente na Knesset. Quando eu falo governo agora, peço perdão, estava me referindo ao Likud, o maior partido do governo, o partido do Netanyahu. Eles estão sentindo água batendo no pescoço para mim, Marquinhos. A água está lá em cima para o governo. É uma situação inédita, né, de crise econômica, de crise de saúde pública. O Netanyahu dos últimos 10 anos desapareceu, voltou o Netanyahu dos anos 90, um sujeito muito mais inseguro, só que naquele momento ele era inexperiente. Dessa vez ele já tem experiência, mas não está conseguindo se colocar com a própria arrogância comum na fala, o cinismo na fala normal dele, que aparece na sua oratória. Já não está mais aparecendo, já não está mais soando de maneira positiva, né? Cinismo, obviamente, na minha opinião, na opinião de seus apoiadores, soava como prova de que ele entendia do que estava falando, de que era realmente uma autoridade. Isso não está acontecendo. As pessoas estão questionando, as reações das redes sociais estão sendo mais negativas que positivas, né? E aí o governo, enfim, viu que o pacote da semana passada, que foi um pacote acertado, diga-se de passagem, não foi suficiente. Ele foi acertado, pelo menos em termos, talvez não totalmente, mas enfim, em termos ele foi aceitado, embora ainda não tenha entrado em prática a parte dele, né? O governo decide ontem, no meio do nada, como o governo está seguindo sofrendo muita pressão de todos os lados, decide por um segundo pacote de 7 bilhões de shekel, quase 7 bilhões, dos quais 600, na verdade são 6 bilhões e 700 milhões de shekel, de ajuda emergencial, imediata, de 750 shekel para cada israelense. No caso de ser uma família, esse dinheiro passa a ser 1.500, família, obviamente, 2 pessoas, então só multiplica por 2, e cada filho um acréscimo de 500 shekel, ou seja, uma família com 3 filhos, pai, mãe e 3 filhos, né? Família, ou pai, ou mãe, depende do que se considerar, mas enfim, com 3 filhos, recebe uma quantia de 3.000 shekel, agora direto. Não importa se as pessoas estão empregadas, desempregadas, com problema financeiro ou sem problema financeiro, se é um milionário, dono da não sei o quê, ou um trabalhador do high-tech, com super salário, ou se é o cara que vende falafel, ou o garçom que está de férias não remuneradas, todos vão receber essa ajuda. A única variável dessa ajuda é a quantidade de filhos que as pessoas têm, né? Ou seja, isso agrada, de alguma maneira, a população ultra-ortodoxa, né? E a segunda parte do pacote é um auxílio de compras de supermercado no valor de 700 milhões de shekel para famílias que atendem algumas demandas, como se chama isso? Que atendem a uma... Exigências.
as mesmas exigências, obrigado pelo programa, que também, pelo que se viu, pelo que os analistas econômicos disseram a princípio, a grande maioria dos que são atendidos são da população ultra-ortodoxa, né? Enfim, que seriam atendidos por esse plano. Então, agora é o seguinte, agora a gente pode começar a analisar isso, né? Obviamente esse plano não resolve nada, porque 3.000 shekel ou 4.000 shekel por um mês isoladamente, parece muito a ajuda que teve às vésperas de Pêssar, que a gente criticou nesse mesmo podcast de ajuda por filhos, que as pessoas receberam do nada. Ela não resolve o problema econômico de ninguém, é uma ajuda que é como se fosse um bônus que você recebe do trabalho por uma festa, né, por estar em época de festas. Não vai resolver o problema das pessoas que estão passando fome, que estão com dificuldades financeiras. Na televisão estou falando como se fosse um band-aid ou um analgésico, né? Não é um antibiótico, é o analgésico. Ele vai te curar a dor de cabeça ou a febre, vai fazer passar, e daqui a 6 horas ela volta, porque isso não resolve o problema. Por outro lado, é um gasto público gigantesco, né, para o governo, de 7 bilhões de shekel, no orçamento que já está comprometido com os outros programas sociais, que já estava negativo nos últimos muitos anos, né? As contas não fecham em Israel já tem muitos anos. Enfim, e para completar, é dinheiro distribuído para gente que tem dinheiro também, né? É para gente que não tem e para gente que tem. Por quê? Qual é a razão disso? Né? Alguém explica qual é a razão disso? E aí os gênios neoliberais, né, e os gênios com J, na verdade, porque é uma ironia, estão dizendo que 750 shekel não vai ficar estagnado porque ninguém guarda 750 shekel. O sujeito está guardando 4 milhões, 750 shekel ou mais, nem faz diferença na conta dele. Eu vi o Amit Segal, um prestigiado analista político do Canal 12, dizendo uma bobagem dessas. Né? As pesquisas, a grande maioria das pesquisas mostram que dinheiro na mão das pessoas que têm dinheiro, okay, não faz a economia circular, que você não precisa subsidiar, que não precisa ser subsidiado. Essas pessoas guardam o dinheiro, essas pessoas não gastam. As pessoas pobres precisam, e você poderia aumentar a contribuição para as pessoas pobres, já que você está fazendo um pacote, já que quer agradar, já quer tomar uma medida demagógica dessas, e você quer agradar a população, talvez porque está vendo ganhos políticos eleitorais nessa brincadeira, então deveria ter feito de uma maneira que ajudasse a circular o dinheiro e a fortalecer a economia, movimentar a economia. Mas o governo opta por dar uma quantia semelhante para todo mundo, idêntica no caso, com a única variável o número de filhos, que não resolve nada, né? Não só isso, aumenta o gasto público à toa com pessoas que não precisam, trava a economia, de alguma maneira, com parte desse dinheiro, né? E ninguém consegue me explicar onde é que está o racional por trás dessa medida. Né? Mas, enfim, lamentavelmente, ele não está inventando a roda, nesse caso, ou inventando a roda quadrada, porque a gente sabe que não funciona. A gente já viu outros governos no mundo tomarem medidas parecidas, um caso semelhante ao Chile, do Pinochet, que nos anos 80 decidiu dar para as escolas públicas e privadas a mesma quantia de dinheiro por aluno. E o que aconteceu foi que as escolas públicas não tinham dinheiro para bancar a educação pública e as escolas privadas estavam com um excedente gigantesco, isso aumentou a desigualdade social, né, e fez uma diferenciação também cultural e educacional na população gigantesca, obedecendo à receita dos economistas da Escola de Chicago, que o Netanyahu tanto gosta, embora ele não possa aplicar totalmente isso aqui em Israel. Ou seja, você tem que distribui de maneira igualitária. Só que essa igualdade é baseada numa premissa falsa, porque as pessoas já não estão em pé de igualdade. Enfim, e principalmente numa situação de crise econômica, de aumento dos gastos públicos, é terrível essa decisão tomada ontem, é absurda, só não é mais grave porque não foi tanto dinheiro envolvido nessa decisão como foi no pacote da semana passada, que foi muito mais acertado, hein? E que poderia ter sido reforçado com essa medida. Esses 7 bilhões poderiam ter ido para as pessoas que não foram atendidas pelo seguro-desemprego, autônomos que não recebem seguro-desemprego, por exemplo, poderiam ser compensados com esse pacote de agora. Na verdade, o Netanyahu tem uma razão para ter tomado essa atitude dessa maneira. Obviamente que ele quer agradar a parte da base dele, mas ele também está muito preocupado com agradar a população ultra-ortodoxa, que ao longo de toda a história do Estado de Israel, eles nunca escolheram um lado. Eles sempre foram com um partido que ganhou, né? Fosse de esquerda, de centro ou de direita. E nas últimas eleições, nas 3 últimas eleições, eles fecharam um acordo com o Netanyahu de que eles não iam formar o governo com Benny Gantz e Yair Lapid, também por algumas questões, né? Pelo fato das propostas do Lapid serem prejudiciais um pouco às demandas ultra-ortodoxas, ponto número 1. Ponto número 2, porque parte dessa população ultra-ortodoxa se deu conta
que grande parte dos seus eleitores são muito mais identificados com a direita do que com o centro e com a esquerda. Hein? E a terceira questão, porque os dois líderes desses dois partidos ultra-ortodoxos, o Litzman e o Deri, também estão sofrendo investigação na justiça e estão atrás de uma legislação que seja flexível a ponto deles poderem receber imunidade ou, pelo menos, não virarem réus na justiça ou não irem para a cadeia. Né? Então, eles estão junto com o Netanyahu, que está no mesmo barco que eles nessa situação. Só que se a população ultra-ortodoxa está insatisfeita com o governo, o Deri é difícil ser trocado como líder, mas o Deri já está criticando o Netanyahu. O Litzman é trocado em 2 segundos, né? Ou ele troca de lado. Isso é muito simples, né? E, enfim, então o Netanyahu está preocupado, porque sem esse apoio dos ultra-ortodoxos, ele pode até ter 43, 44 cadeiras. Se os ultra-ortodoxos forem com o outro lado, o Netanyahu cai e sai do governo e vira oposição. Né? Então, essas medidas elas foram agora direcionadas a agradar um público que apanhou fisicamente na rua, que está muito insatisfeito, né? Para que pelo menos foi um cala-boca. Né? Cala a boca, para de se manifestar, a gente vai calar a boca dos manifestantes de alguma maneira, ou dando porrada neles, ou dando dinheiro para eles, ou fazendo os dois, talvez. Se me pergunta se eu acho que vai funcionar, obviamente que não combina. Você reprimir manifestação numa democracia gera rejeição, você tomar medidas polêmicas gera rejeição, e ainda mais quando o ministro da Saúde, de maneira brilhantemente estúpida, aparece dando uma declaração dizendo que a situação está horrível e vai piorar, e essas medidas são para não piorar muito. Hein? Aula número 1 de economia pública. Você não baixa a moral das pessoas, hein? Porque se você acha que você convence as pessoas que elas estão vivendo uma situação de catástrofe econômica, elas vão tentar economizar o dinheiro o máximo possível, porque o dia de amanhã vai ser pior. Hein? O dinheiro está chegando agora, a gente não sabe se amanhã vai ter. Então, em vez de movimentar a economia, as pessoas vão guardar o dinheiro e vai diminuir as compras, vai aumentar o desemprego, as pessoas que podem guardar pelo menos. Hein? Então, enfim, você joga contra você mesmo. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei se os dias de Netanyahu no poder estão contados, eu não sei quem substituiria o Netanyahu caso ele caísse, eu não sei nada disso. O que eu estou vendo é um primeiro-ministro, um Netanyahu, que durante 10 anos reinou com absoluta confiança e agora está passando por uma crise política sem precedente, obviamente que emana de uma crise econômica e de saúde pública com a qual ele não está preparado para lidar, claramente não está preparado para lidar. Ele que sempre se vendeu como um grande economista, como um grande político, como um grande líder, está metendo os pés pelas mãos o tempo todo, tomando decisões equivocadas, não controla os seus representantes, os seus ministros, seus líderes do partido, do governo no parlamento, presidentes de comissões, não consegue controlar essas pessoas, escolhe pautas equivocadas, tenta vender fumaça quando as pessoas estão olhando bem no que estão comprando. São todos os passos de um governo que está a caminho do precipício para pular, sem controle, né? Correndo a caminho do precipício para pular. A pergunta vai cair mesmo, né? E tem alguém para trocar isso? A população realmente está disposta a parar de votar no Netanyahu? Os ultra-ortodoxos realmente vão cortar esse acordo umbilical com ele, né? Obviamente que várias dessas perguntas dependem umas das outras, né? Os ortodoxos podem romper com o Netanyahu dependendo de quem for o rival dele nessa situação. Mas, enfim, a gente está vendo um governo que está metendo os pés pelas mãos e está com uma rejeição improvável. Se a gente olhasse há 3 meses atrás como é que estava a situação, a crítica é muito negativa de todos os lados, exceto, obviamente, da mídia chapa branca e da seita pró-Netanyahu, né, que é uma seita em alguns casos. E, enfim, o cenário é um cenário de queda de governo. Só que o governo ainda não caiu, então a gente não pode falar ainda em queda de governo de maneira prática. Bom, eu continuo nessa linha de achar que esse tipo de ajuda e eu acho que é o seguinte: o mundo neoliberal, né, a economia neoliberal, ela não está pronta, ela não está preparada, ela não prevê nenhum tipo, nem como lidar com um tipo de uma situação, de uma crise que a gente vive hoje em função dessa pandemia, né? A gente constantemente tem crises, né, dentro do capitalismo, né? A última grande crise que a gente viu foi em 2007, 2008, e agora, cerca de 12, 13 anos depois, a gente tem novamente mais uma crise. Dessa vez, ela
É uma crise que ela já vinha sendo debatida por muitos economistas, até que a pandemia agora ela solta isso de vez, ela é o gatilho para a gente ter essa nova crise, né? Colocar em xeque mais uma vez as premissas, né, dessa economia neoliberal, que ela não prevê, ou ela tenta cada vez mais diminuir a presença do Estado, né, na economia, e agora se mostra, e quando a gente vê uma crise dessa, a gente vê a importância do Estado na economia, né? Da importância do Estado em estar ali ao lado do cidadão. E uma coisa que eu tenho pensado muito, né, desde que esses pacotes saem, e agora, por exemplo, desde a segunda-feira que eu já estou há uma semana, eu sou autônomo, né, eu dou aula, atividades esportivas, eu sou professor de jiu-jitsu, né? Uma das profissões, né? A gente acaba tendo que fazer 1000 coisas da vida, mas uma delas eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou autônomo e eu já estou sem dar aula há quase 2 semanas, né? Porque eu tive que parar de dar aula quando eu fui informado que eu tive contato com uma pessoa que testou positivo para o corona, eu tive que entrar em isolamento, e agora eu continuo meu isolamento também, porque eu também testei positivo. Então, estou há 2 semanas sem dar aula e hoje eu fui informado que eu trabalho eu trabalho junto com um centro comunitário na cidade onde eu vivo, e eu fui informado que eu não vou receber o salário esse mês, porque eu estou doente, então eles não podem cobrar dos meus alunos o mês, né? Porque afinal de contas eu não estou dando aula. Ou seja, qual é a minha relação com o estado em que eu vivo? O que tem me feito pensar muito, isso antes até, né, de eu entrar nessa situação, porque a crise não é de agora, a crise já começou há uns 3, 4 meses atrás, o que a gente é enquanto cidadão de um país, né? Quais são os nossos deveres e os nossos direitos? Será que a gente tem realmente direitos? Né? E o que hoje a gente tem visto com a pandemia, né, com a pandemia do corona, é que a cidadania, né, você ser cidadão de um país, ele está cada vez mais restrito a direitos. Desculpa, a deveres e não a direitos. Por que eu daqui a alguns anos tenho que mandar meus filhos para o exército se na hora que eu preciso do Estado, o Estado não está do meu lado? Por quê? Né? Então, acho que hoje a gente entrou nesse momento de uma crise, não só uma crise econômica, mas uma crise moral do sistema em que a gente vive, né? E é um momento da gente repensar isso também. O governo hoje está realmente, e aí eu concordo com o que você falou, João, olhando para o Netanyahu, ele está assustado, ele está com medo, ele realmente mostra que ele é muito fácil para ele gerenciar, né? Ele gosta de gerenciar as coisas, mas quando as coisas estão num certo patamar de tranquilidade, no momento em que tem crise, ele se perde. Ele está perdido, né? A gente vê desde que começou a crise da pandemia, ele não sabia direito o que fazer, o governo entrou em... Não sabia direito, né? A gente ficou meio... eu esqueci como é que faz isso, como é que traduz isso, laissez. Não sabia... enfim, ficou duvidoso, né? Não sabia direito como atuar. Até que a gente teve, inclusive, a gente não falou disso, né? Tinha o diretor do Ministério da Saúde, o Bar Simantov, era o cara que botou ali matou a cobra e mostrou o pau, né? Ele falou assim: olha só, galera, a gente tem que entrar, tem que fechar a economia, tem que fechar o país. E ele, depois da crise, depois da primeira onda, né? Quando abaixou o número de doentes, ele pediu demissão, né? Ele falou: fiz o meu papel, pediu demissão, e agora ele foi chamado novamente para atuar no Ministério da Saúde, como um assessor, como um consultor, né, o que também gerou uma discussão muito grande dentro do Ministério e dentro do governo, né, porque, enfim, é uma política diferente, a política que ele defende, e a gente tem que pensar nisso, né, porque o governo, hoje a gente tem um governo perdido que está realmente soltando dinheiro para tentar acalmar os ânimos das pessoas, e é um governo que não está sabendo lidar com o fato de ter uma oposição muito grande, e nesse momento não é só uma oposição da esquerda, como sempre falavam da esquerda de Tel Aviv, né, que estava lá numa boa, curtindo suas tardes no café, mas falava mal do Netanyahu, aquela coisa toda. Hoje a gente vê um crescente movimento, as pessoas estão realmente de saco cheio e elas estão com medo do futuro delas.
né? Elas estão sem dinheiro para pagar aluguel, elas estão sem dinheiro para comprar comida, e isso é uma crise que vai continuar. E quando você dá 3.000 shekel para uma pessoa que foi demitida ou para um autônomo por mês, isso não vai ajudar em absolutamente nada, porque o aluguel médio nas grandes cidades aqui em Israel, vamos falar do centro de Israel, é em uma média de 4.000, 4.500 shekel pelo menos, só de aluguel. Então você dá 3.000 para o cara nem o aluguel ele paga. Quem dirá comprar comida, pagar luz, pagar gás, o telefone, né? Enfim, a gente tem uma crise muito grande e essa política do governo, essa política neoliberal, ela não sabe lidar com isso, ela não foi feita para lidar com isso. Ela foi feita para ampliar o acúmulo de riquezas de quem já acumula riquezas. E é o momento da gente mudar, é o momento da gente pensar o que a gente quer para o país, o que a gente quer para o mundo, né? Mas enfim, a gente está falando aqui de Israel, do que a gente quer para o país, de que tipo de país a gente quer. De um país onde a gente vai aumentar a concentração de renda, que ela já vem aumentando, ou a gente vai começar a distribuir renda de forma organizada, democrática e correta, né? E não é isso que o governo tem apresentado até agora. Para finalizar minha fala, eu vou falar aqui o que eu falei isso para o João antes, né? O governo reclamou muito das manifestações violentas e tudo mais, que as pessoas agridem e as pessoas estão raivosas, enfim. Tem uma frase, não é uma frase, né? Mas enfim, uma passagem do Bertolt Brecht, né? Que ele fala o seguinte: dizem violência, é mais ou menos assim, né? Tem várias traduções, mas a ideia é uma só, que é a seguinte: dizem violentas as águas do rio, mas não dizem violentas as margens que as oprimem. E é importante a gente ter isso em mente. É muito fácil a gente falar que o cara que está passando fome, que não tem como botar dinheiro na casa dele, não tem como pagar as contas e ver o filho dele com fome, chamá-lo de violento, mas a gente não chamar de violento o sistema que ele vive. Porque o fato de uma pessoa não ter dinheiro para comprar comida ou para viver com dignidade, isso é violência. E essa violência vem antes da violência dele, que foi na manifestação ali, na frente, na casa do Netanyahu, ou na praça em Tel Aviv. A violência vem do sistema. O sistema capitalista, ele é violento. O sistema neoliberal, ele é super violento. E ou a gente entende isso de uma vez, ou a gente realmente tende a ir por água abaixo, e se eu não sei mais se a água está no bumbum ou no pescoço, mas que ela está subindo para todo mundo, realmente ela está. É isso, cara. Fiquei por aqui. Chega. Mas eu quero acrescentar uma coisinha assim. Esse domingo agora, a gente está gravando na quinta-feira, 16 de julho, então a gente está falando dia 19 de julho, começa finalmente o julgamento do Netanyahu. Ele precisa de paz e de silêncio na hora de começar o julgamento dele, porque se tem gente acampada na frente da casa dele, manifestações com números na casa dos 3/10 ali, se manifestando ali na casa dele, imagina o que não vai ter na frente do tribunal, imagina a repercussão que não vai ser no meio dessa crise, o Netanyahu sendo julgado agora por envolvimento em corrupção, por receber presentinho, por dar dinheiro do Estado para magnatas de comunicação em troca de apoio positivo. Imagina só o tamanho das manifestações que não vão ter. Então ele precisa de paz. E por isso eu vou aqui fazer uma suposição. Hein? Sábado à noite vou anunciar fechamento aqui em Israel. Essa é a minha suposição. Tô contigo, cara. Tô contigo. Esse, na verdade, era o meu sentimento depois das manifestações dessa semana. Que eles iam fechar justamente para impedir as manifestações. Só que o interessante é se vai ter... se o povo vai aceitar esse fechamento ou não, né? Ou não. Mas, enfim, vamos ver. Eu sei que eu tô com esse corona aí, eu não posso ir pra manifestação, cara, porque a minha consciência em passar isso adiante, eu não tô afim não, cara. Então, nesse momento, pelo menos, eu vou ficar aqui de casa vendo, cara. Enfim, vamos que vamos. Beleza, vamos então pro nosso próximo bloco ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burg. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João. O João, antes de morar em Israel, ele viveu boa parte da vida no Rio de Janeiro. É importante registrar isso aí. E o João, na época da faculdade,
ele estudava na Federal Fluminense na cidade de Niterói. Então ele pegava a barca e atravessava a Baía de Guanabara, pegava a barca e chegava até Niterói, lá na praia de Icaraí, e por ali ele se virava. E o detalhe que é o seguinte, quando o João estava no lado do Rio de Janeiro, ele costumava comer o joelho, o tradicional joelho, aquele salgado com presunto e queijo, coisa e tal, caché, obviamente. Mas quando ele ia para Niterói, ele não podia pedir o joelho. Lá eles chamam esse salgado de italiano. Então o João sempre teve essa dicotomia dele, que quando ele estava no Rio ele pediu o joelho, quando ele chegava a Niterói ele pediu o italiano. Aqui em Israel, na casa dele, em Kfar Saba, se ele prepara o italiano ou o joelho, esta é uma questão que eu deixo para ele. O Hapoel Beersheva, que nos últimos anos conquistou o tricampeonato do futebol israelense, da Liga Israelense de Futebol, e o Hapoel Beersheva é o time que mais cresceu na última década, fez um estádio novo, trouxe jogadores importantes que estavam no estrangeiro, como o israelense Barda, como o Ben-Sar. O Hapoel Beersheva voltou a conquistar a Copa Israelense de Futebol. O Maccabi Tel Aviv foi o bicampeão da Liga Israelense, mas o Hapoel Beersheva conquistou, com uma vitória sobre o Maccabi Petah Tikva, o título da Copa Israelense. Mais uma vez o Hapoel Beersheva conquistando este importante campeonato, a Copa Israelense, e a partir daí também pode beliscar alguma participação em torneios internacionais. É um campeonato que vem para uma torcida que está acostumada a comemorar títulos nos últimos anos. Parabéns ao pessoal do Hapoel Beersheva e um grande abraço a vocês, até a próxima semana. Valeu, Nelsinho, brigadão. Te esperamos semana que vem para mais... Nelsinho, queria fazer aqui, o Nelsinho estava escutando os comentários da semana passada e eu vou propor aqui um jogo com os ouvintes da gente, ok? Sobre os comentários que o Nelson faz sobre mim, né? Que é a diversão dele, pelo jeito aí, na quarentena, sei lá se o Nelson está de quarentena, o que ele está fazendo da vida, que lá em Haifa aparece outro mundo pra gente aqui. Mas, enfim, vou propor aqui um jogo. O ouvinte, a partir dessa semana, ok, tem que adivinhar se a informação que o Nelson está dando sobre mim é verdade ou é mentira. Obviamente que ele exagerou nos elogios que ele fez a mim, ou ao número de vezes que eu frequentei tal lugar, isso é menos relevante. Mas se o Nelson falou que eu fiz alguma coisa, se eu fui em algum lugar, eu vou. Na semana que vem eu digo se é verdade ou não é verdade. Vocês botam aí a pontuação de vocês nos comentários aí nas redes sociais que vocês quiserem, Twitter ou Facebook ou Instagram, e a gente vê aí quem é que está pontuando. Enfim, aí no final do ano a gente manda aí um abraço para as pessoas que comentarem e acertarem mais. Eu vou te falar que o meu irmão, tem um irmão que ele ouve o nosso podcast toda semana e ele se amarra, ele acha divertidíssimo o comentário do Nelsinho. Ele fala sempre, não, essa história aí do Nelsinho com o João, ele sempre fica esperando qual é o próximo. Ele se diverte, cara, ele se diverte. Beleza. Um abraço pro meu irmão aí também, então. Beleza. Show de bola, cara. Então a gente volta aí na semana que vem com o julgamento do Netanyahu, manifestações ou não, e vamos ver se a gente vai estar todo mundo trancado em casa ou não. Eu sei que se todo mundo eu espero que daqui a umas 2-3 semanas, se o país fechar, eu vou estar com um período curto aí de 1 mês, 2 meses de imunidade, eu vou começar a fazer festa na rua, cara. Vou pra rua, vou pra praia, não quero nem saber, cara. Não confia nisso não, a gente não sabe ainda se essa imunidade você vai ter, sei lá. Eu faço o exame, eu faço lá o exame de sangue, se disser que eu tenho anticorpos e que eu tô imune, aí vão ver um mês dá pra garantir a imunidade, cara. Pô, eu vou lá comer água-viva matar água-viva mordendo, cara, na praia. Beleza, cara, a gente se fala então. Grande abraço. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.